Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Esse é o 26º episódio da segunda temporada, chegamos aqui à metade do caminho desse ano. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, fica aqui o convite para buscar no teu agregador de podcast preferido. E já estamos quase alcançando a marca de 100 episódios, daqui a pouco a gente chega lá. E hoje eu vou falar sobre o Clube das 5 da manhã. E se você não sabe do que se trata, não tem problema não. Continua aqui comigo que no final você vai entender o que é, quais os benefícios e se realmente isso faz sentido para você. Você já deve ter visto no Instagram, no Facebook, algumas pessoas postando fotos de atividades que eles estão fazendo às 5 horas da manhã com aquelas hashtags 5am Club ou Clube das 5 e deve ter pensado, o que faz uma pessoa acordar às 5 da manhã? E a verdade é que cada vez mais pessoas são adeptas dessa prática. Grandes CEOs como Tim Cook da Apple, Howard Schultz do Starbucks, Richard Branson da Virgin, Robert Iger da Disney, Jorge Paulo Lemann da Ambev, todos eles têm praticado e têm tido os benefícios do que eles chamam de high achievers, né, dos grandes realizadores. E a filosofia principal dessa cultura de acordar cedo é ser produtivo e ter foco o dia todo. Mas o que exatamente é essa filosofia, né, esse estilo de vida? O Clube das 5 da manhã é um grupo de pessoas que, por vontade própria, decidem acordar às 5 da manhã para aproveitar melhor o dia por diversos motivos, principalmente relacionados ao seu autodesenvolvimento. A ideia é que as pessoas que fazem parte desse clube, né, mudem suas rotinas para ter uma vida mais saudável, mais produtiva, que eles sejam mais bem-sucedidos, tanto do lado pessoal quanto profissional, e que consigam atingir seus objetivos. E embora a gente já ouça há muito tempo, né, até a nossa avó já falava isso, Deus ajuda quem cedo madruga, nunca foi tão estudado e tão evidenciados os benefícios dessa prática. Mas exatamente como é que surgiu esse grupo, né? E esse estilo de vida, ele ganhou força nos últimos tempos com 2 livros, principalmente os livros O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, e O Clube das 5 da Manhã, de Robin Sharma. E Elrod, ele defende que acordar cedo faz uma diferença para garantir o sucesso pessoal e profissional, porque nas primeiras horas da manhã é possível ter um momento de solidão, de silêncio próprio para cuidar da mente e do corpo. E a rotina matinal proposta no seu livro, ela é composta basicamente de 6 passos: meditação, afirmações positivas, visualizações, exercício físico, leitura e escrita de um diário. E para quem já fez processo de coaching alguma vez na vida, vai ver que essas atividades são muito comuns para o autoconhecimento e para o autodesenvolvimento. Já o Robin, ele afirma que acordar cedo, antes do sol nascer, cria um estado de flow ou um estado de fluxo. Lembra? Eu já falei isso em algum episódio anterior, quando a gente consegue ter um nível de produtividade e concentração no pico da nossa capacidade. E esse tempo é um tempo sem interrupções, sem ruído, sem ambiente, sem interrupção da tecnologia. Ele sugere que você separe essa primeira hora do dia, que ele chama da hora da vitória, em uma divisão em 3 partes de 20 minutos. Ou seja, a primeira hora do dia vai ter 20 minutos de exercício físico, 20 minutos de meditação e 20 minutos de planejamento. Planejamento de como é que vai ser o seu dia, planejamento de crescimento, leitura, estudar, aprender algo novo. E aqui fica uma dica importantíssima, né? Evitar que a gente use como despertador o celular, porque quando você pega o celular, é bem provável que você comece a navegar, que a sua primeira hora vai acabar sendo nas redes sociais. E se você acha que tudo isso é modinha ou coisas cabalísticas, eu vou te dizer que a ciência, ela vem ao longo dos anos realizando diversas pesquisas e mostrando os principais benefícios comprovados e percebidos através dessas pesquisas. Mas exatamente quais são esses benefícios, né? Um deles é o aumento da produtividade, menor risco de procrastinação, ou seja, deixar as coisas para depois. Nesse horário, o que acontece? Geralmente não existem atividades previstas. E com isso, o seu tempo é exclusivo, sem correria, sem tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, em paralelo. E tem um estudo publicado em 2008 que investigou a relação entre o horário do despertar e a percepção do tempo em procrastinadores crônicos, ou seja, aquelas pessoas que sempre empurravam o que tinham para fazer para depois. E os resultados, eles mostram que aqueles que acordavam mais cedo, eles sofriam menos de procrastinação. E além disso, a pesquisa do biólogo alemão Christoph Handler, da Universidade de Heidelberg, realizou um estudo com 367 estudantes
e mostrou que os hábitos que eles tinham, por exemplo, o hábito de acordar cedo ou de acordar mais tarde, tinha total relação com o sucesso acadêmico e profissional deles. E ele constatou também que os estudantes que acordavam mais cedo também eram mais proativos, eram mais persistentes, eram mais conscientes e cooperativos. E isso tudo é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Nos dias onde a gente precisa cada vez mais ter atitudes que coloquem a gente em destaque. Outro benefício é a maior disposição física e mental. Em 2013, uma pesquisa realizada pelo Dr. Geoffrey Huber, da Universidade de Brighton, na Inglaterra, demonstrou que pessoas que acordam mais cedo têm maior cuidado com a sua saúde e eles sofrem menos de ansiedade do que aquelas pessoas que preferem acordar mais tarde. Além disso, acordar mais cedo reduz o nível de cortisol no organismo, diminuindo seu nível de estresse, de irritabilidade e até favorecendo seu emagrecimento. E além disso, acordar mais cedo também traz mais felicidade e menor chance de ter pensamentos negativos e depressão. Pessoas que acordam tarde, elas acabam tendo ansiedade e pressa para tentar adequar e até mesmo recuperar as atividades durante o seu dia. E com isso elas acabam tendo mais pensamentos negativos, pensamentos de que elas não vão conseguir realizar o que elas estão buscando, e isso obviamente produz mais adrenalina, mais cortisol e ela fica estressada, né? O estudo americano do National Center of Biotechnology Information, o NCBI, apresentou como resultado que as pessoas que acordam mais tarde estão mais propensas a ter mau humor, pensamentos negativos, ansiedade e até mesmo depressão. E outro estudo importante, publicado em 2014, dos psicólogos americanos Jacob Notta e Meredith Coase, da Universidade de Birmingham, demonstrou que existe uma relação entre o horário e também a duração do sono com o pessimismo da pessoa. Então, quanto menos você dorme, ou quanto mais cedo você dorme, maiores as chances de você ter altas taxas de pensamentos negativos. Ah, Bruno, beleza, mas então é isso, é só acordar cedo para ter mais organização, mais foco, produtividade, mais saúde, proatividade, planejar o meu dia melhor e conquistar o sucesso na minha vida pessoal e profissional, certo? Certo, mas também está errado. Não é apenas fazer isso, existem vários pontos que têm que ser considerados aqui, pontos de atenção. O primeiro deles é que acordar cedo não quer dizer dormir menos, porque o nosso corpo ele precisa de uma quantidade de horas, que geralmente fica em torno de 7 a 8 horas por dia, para descansar, ou seja, se você está pensando em dormir tarde e acordar cedo, pode ter certeza que isso não vai funcionar. Outro ponto é que os estudos eles especificam acordar cedo, mas nenhum deles define exatamente o horário. E aqui é importante ressaltar que nem todas as pessoas são iguais, então é preciso entender se para você, para o seu organismo, acordar cedo vai funcionar. Inclusive, depende muito da sua rotina diária. Imagina, por exemplo, que você estuda ou trabalha à noite. Talvez para você essa rotina não faça o menor sentido, e forçar a dormir menos vai fazer os efeitos contrários ao que você está buscando, ou seja, você vai ficar mais estressado, você vai procrastinar mais, você vai ter menos produtividade. A sua rotina social, apesar de a gente ainda estar vivendo um momento aí de isolamento, ela também vai ser impactada. Imagina as suas saídas com os amigos, as cervejinhas, os encontros de final de noite. Tudo isso vai influenciar a quantidade de horas que você vai ter para dormir e, consequentemente, o seu resultado. Será que você está disposto a sacrificar isso? Nem todo mundo está, e por isso nem todo mundo tem um sucesso aderindo a essa prática. Diversas pesquisas e o próprio Elrond, no seu livro, eles afirmam que cada pessoa tem uma quantidade certa de horas de sono ideal, que não é a quantidade em si, mas o repouso que reenergiza as pessoas. Agora, imagina num cenário aí empresarial, um líder super inspirado, cheio de boas intenções, que gosta de trabalhar o seu time, e ele começa a definir que seu time tem que seguir essas práticas de acordar às 5 da manhã porque ele já testou e ele está tendo muito sucesso. E aí imagina que vai ter muitas pessoas da equipe dele, com rotinas diferentes da dele, que vão se desmotivar e vão acabar ficando infelizes e menos produtivas, né? Pessoas mais velhas, né, que tenham uma idade mais avançada, elas acabam tendo rotinas que facilitam acordar mais cedo. Por isso que a gente não pode achar que essa prática ela é uma receita de bolo e vai funcionar para todo mundo. Mas então precisa realmente ser às 5 da manhã? E aqui tem dois pontos que a gente precisa considerar. O primeiro é o silêncio.
É óbvio que acordar cedo, no horário de silêncio, de menos perturbações e interrupções, você vai conseguir se dedicar mais exclusivamente às suas atividades por mais tempo, manter o seu foco e produtividade, mas foque no que você está buscando e não no horário. Se você tem possibilidade de fazer isso às 6 da manhã, tendo os mesmos benefícios e para o seu organismo esse horário é melhor, então faça às 6. E o segundo fator é o ritmo circadiano, que é o nosso ciclo biológico do corpo durante as 24 horas do dia. Ele é influenciado pela luz, pela temperatura e por outros fatores ambientais. E baseado nesses fatores, o nosso corpo ele produz 2 hormônios que são fundamentais para o nosso dia a dia. A melatonina, que é a reparadora do sono, que nos permite repousar e descansar o corpo, e o cortisol, que apesar de ser o vilão em alguns momentos, ele é um hormônio que nos permite ter mais atenção e foco. Ou seja, não é acordar às 5 da manhã o fator mais importante do processo, e sim acordar junto com o nascer do sol, com as primeiras presenças de luz do dia, e se preparar para descansar junto com o pôr do sol. E quando eu falo se preparar, não é deitar no momento em que o sol se põe, até porque existe aí 2 a 3 horas para você equalizar a produção de de melatonina, para que você sinta o sono, para que você possa deitar. Assim, seguindo esse ciclo, né, você vai conseguir aproveitar o pico de cortisol logo no início do dia, quando a sua pressão sanguínea é mais alta, permitindo uma oxigenação melhor do seu corpo e do seu cérebro, e com isso melhorando o teu desempenho. E no final do dia você vai ter também o pico de melatonina, que vai te permitir descansar de forma mais consciente. Então a dica é: conheça a sua rotina, a quantidade ideal de sono para que você descanse, os horários do nascer do sol e do pôr do sol na sua região, lembrando que isso muda ao longo do ano, e monte a sua rotina de acordar cedo e aproveitar todos esses benefícios. Lembrando que não é porque funciona para algumas pessoas que vai funcionar para todos. Você tem que testar, você tem que adaptar, você tem que achar a sua rotina. E esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Clube das 5, pode mandar uma mensagem no privado, pode mandar para o meu e-mail, bruno@brunobr.com.br, que eu estou aqui para ajudar vocês. E semana que vem a gente tem um novo conteúdo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.